E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês sobre o assunto de matrizes. Se eventualmente vocês ouvirem alguns barulhos ao fundo, é porque meus filhos estão aqui em casa com um amiguinho no condomínio, estão aqui fazendo um barulho danado. Isso faz parte também da quarentena, né? Desde já eu agradeço por sua companhia, agradeço por sua parceria. Eu espero que você esteja curtindo esses vídeos, que de fato a gente esteja levando algo positivo para o seu conhecimento. Então vamos lá. Nós temos aqui a diagonal principal de uma matriz e a diagonal secundária. Para uma matriz ela ter uma diagonal principal e uma diagonal secundária, desculpem, é necessário, obviamente, que essa matriz ela seja uma matriz quadrada. Ou seja, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Para que um elemento esteja na diagonal principal, existe um critério, existe uma condição. Que condição é essa? É que o valor de I seja igual ao valor de J. I é a linha e J é a coluna. Então, observem aqui esses três elementos, A11, A22 e A33. Eles estão na diagonal principal por quê? Porque o I é igual ao J, I igual a J, I igual a J. Então, essa é a condição para que um elemento esteja na diagonal principal de uma matriz quadrada, tá? Qual é a condição para que um elemento ele esteja na diagonal secundária de uma matriz? Se a gente observar, se eu somar aqui, ó, I mais J, I mais 3, 1 mais 3, 4, 2 mais 2, 4, 3 mais 1, 4. Ou seja, quando eu somo I mais J, eu estou obtendo o quê? A ordem da matriz, que é 3 mais 1, tá? Essa é a condição para que um elemento esteja na diagonal secundária. Nós temos também aqui os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Qual é a condição para que esses elementos eles estejam abaixo da diagonal principal? É que o valor de I ele seja maior do que o valor de J. Então aqui, ó, o I vale 2 e o J vale 1. O I vale 3 e o J vale 1. O I vale 3 e o J vale 2. Então, quando o I for maior do que J, o elemento está abaixo da diagonal principal. E a condição para que o elemento esteja acima da diagonal principal é que o valor de I seja menor do que o valor de J, né? Aqui eu tenho I valendo 1 e J valendo 2. I valendo 1 e J valendo 3. I valendo 2 e J valendo 3. Vamos a um exercício aqui. Construa um programa no qual o usuário informe a ordem de uma matriz quadrada, ou seja, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Em seguida, o programa deve gerar valores aleatórios para essa matriz no intervalo 1 e 10. Ao fim, o programa deve calcular e imprimir a média aritmética entre o maior elemento da diagonal principal e o menor elemento da diagonal secundária. Eu estou aproveitando uma boa parte do código do vídeo passado. Eu fiz aqui algumas pequenas modificações, como eu pedi para que o usuário informasse a ordem da matriz. Se a ordem for maior ou igual a 2, eu executo o programa. Se não for, eu dou essa mensagem de erro aqui. Nesse caso aqui, ele está gerando uma matriz aleatória, mas se eu quisesse que o usuário informasse os valores da matriz, eu poderia fazer uma pequena mudança que seria essa daqui. Ao invés do valor ser gerado aleatoriamente, eu peço para o usuário digitar o valor da matriz, do elemento da matriz. Eu vou apagar e vou deixar que seja aleatório mesmo. A jogada vai ser a seguinte: eu vou criar duas listas. Uma eu vou chamar de DP, diagonal principal, que é uma lista vazia, e outra eu vou chamar de DS, que é a diagonal secundária. Vou aproveitar a carona dentro desse laço aninhado e fazer o seguinte teste. Se I for igual a J, é porque o elemento está na diagonal principal. A condição para que um elemento esteja na diagonal secundária é qual? I mais J seja igual a quem? A ordem da matriz mais 1. Então eu vou colocar aqui elif I mais J igual a ordem da matriz mais 1. A ordem é a variável que foi declarada lá no início, eu estou somando mais 1. Só que essa condição aqui, gente, é para uma matriz em matemática. Vamos imaginar uma matriz em Python. Vamos imaginar que ela seja assim, ó, o A00, A01, A02. O elemento A10, A11, A12. E o outro elemento é A20, A21 e A22. Só que na verdade a diagonal secundária é essa daqui, ó. Esse elemento mais esse. Se eu somar I mais J vai dar quanto? 2. Qual é a ordem da matriz? 3. Ou seja, em Python
eu vou perguntar se mais j for igual à ordem da matriz menos 1. Aí eu posso afirmar o quê? Que ele está na diagonal secundária. Beleza? Aí eu vou fazer assim, ó. Se o i for igual a j, está na diagonal principal. Então o que é que eu vou fazer? dp ponto appende quem? Esse elemento que eu estou percorrendo. Esse cara aqui. Se não, se o elemento estiver na diagonal secundária, o que é que eu vou fazer? Lá na lista ds, eu vou colocar o elemento que o laço está varrendo. Quando eu cair fora desses dois laços alinhados, ou seja, aqui nesse ponto, eu já consigo extrair os elementos da lista dp e da lista ds. Lá nos vídeos sobre listas, nós falamos sobre duas funções, a função min e a função max. O que é que eles fazem? Eles obtêm a primeira ocorrência do menor valor de uma lista e a primeira ocorrência do maior valor de uma lista. Tá? Então, eu preciso de quê? Do maior elemento da diagonal principal e o menor elemento da diagonal secundária. Então, eu posso fazer assim, ó, maior dp é igual a max dp e menor ds é igual a min ds. Então eu estou obtendo o maior elemento da diagonal principal e aqui eu estou obtendo o menor elemento da diagonal secundária. Como eu quero calcular a média aritmética entre eles, o que é que eu faço? A média vai ser igual a quem? A soma entre eles, menor ds, tudo isso dividido por quanto? Por 2. Aqui eu já consigo obter a média desses elementos. Vou colocar assim, 2 pontos, ponto 2f, para ficar com duas casas decimais. Ponto format, quem eu quero imprimir? Média. Vamos testar? Será que vai dar certo? Ah, uma coisa, antes da gente rodar, para não haver problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui dentro de parênteses. Então ele primeiro faz essa operação, o resultado compara com isso daqui. Vamos agora testar. O maior elemento da diagonal principal é o 7 e o menor elemento da diagonal secundária é o 3. 7 mais 3, 10. 10 dividido por 2, 5. Beleza, pessoal? Muito obrigado por sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, você ficar sabendo. Isso mesmo, se inscreva no canal do papai e deixa o like nos vídeos do papai.